o momento da detenção de José Sócrates até às 10h30, quase, que são os, olhando para todos estes acontecimentos, vê um cenário de normalidade? A partir da detenção, sim. Do que se fica a saber das informações tornadas públicas, houve buscas na residência do engenheiro Sócrates em Lisboa no curso do dia. Não custa visualizar que tenha havido apreensão de elementos que possam ser de utilidade para a averiguação dos factos que estejam sob investigação e que, por esse facto, o engenheiro Sócrates só tenha sido apresentado ao juiz para interrogatório depois de ultimada essa diligência. A questão que se poderia pôr era se essas buscas e a detenção que a precederam não poderiam ter tido um curso de acontecimentos diverso. Isto é, continua por explicar porque é que ocorre a detenção do engenheiro Sócrates. Havia risco de destruição de provas, primeiro ponto. Havia risco de, sendo notificado para prestar declarações ou intimado para prestar declarações, haver o risco de não comparecer. Aparentemente, dos factos conhecidos, não ocorre nenhuma coisa nem outra. E a única questão que está publicitada tem que ver com a imprescindibilidade de buscas à residência ou residências do engenheiro Sócrates e que, regressando ele na noite de ontem de Paris, o modo de assegurar que essas buscas poderiam ser feitas com eficácia em termos de não haver nenhuma alteração do que aí se encontrasse pelo engenheiro Sócrates, no entretanto regressado, determinaria a detenção. Não é assim. E não é assim. Se tiver sido perguntado, e valeria a pena, se assim tivesse sido, que esse esclarecimento tivesse sido prestado, tivesse sido perguntado ao engenheiro Sócrates: o senhor engenheiro autoriza, apesar de ser noite, que se faça uma busca à sua residência? Não, não autorizo. Pois então, temos muita pena, o senhor engenheiro está detido e será apresentado amanhã para interrogatório. Porque se era isso que se destinava exclusivamente à detenção, então, efetivamente, poderia ser assegurado por esse modo. A impressão que fica... Mas não sabemos, não é? Não sabemos, mas há uma impressão que fica ao observador. E essa impressão é muito negativa para a administração da justiça. E não tem rigorosamente nada a ver nem com a pessoa do engenheiro Sócrates atualmente, nem com o passado do engenheiro Sócrates enquanto político, o que quer que seja nesse domínio. E que é a circunstância que não traz nada de negativo para as estações, mas traz tudo de negativo para a administração da justiça, de o engenheiro Sócrates ser esperado por duas estações de televisão, pela SIC e pela CMTV. Isso é uma coisa infame. Isso é uma coisa infame que não se poderia passar. Não há atitude das estações que, em face da informação, cumprem o seu dever informativo, vão, filmam e estão. Mas montar-se um circo mediático para enquadrar a detenção do ex-primeiro-ministro mostra, efetivamente, que há uma forma muito bizarra de administração da justiça que está montada. E essa não tem rigorosamente nada a ver com as culpas que o engenheiro Sócrates tenha ou deixe de ter, e não temos nenhum elemento para tomar posição, seja num sentido, seja noutro. Quanto a esta forma de administração da justiça, essa é, efetivamente, inaceitável. Inaceitável e faz recear de que as autoridades ou judiciárias ou policiais estejam a ter uma concepção da justiça que muito se aproxima de uma coisa que nós, na Europa, também consideramos infamante e consideramos gravemente lesiva da presunção de inocência, que é o chamado passeio do detido, o Purple Walk dos Estados Unidos, em que se algema e se exibe alguém que ainda se presume inocente perante a comunidade com a condenação que isso comporta. Queria só dizer o seguinte: mas isso é só o folclore, depois haverá a dimensão profunda das coisas e a materialidade. É verdade. O que é verdade também é que este circo mediático montado determina a opinião pública. Determina a opinião pública e lesa gravissimamente a presunção de inocência que o engenheiro Sócrates ou qualquer outra pessoa goza. E mais,
E mais, que é o outro momento seguinte, e determina o sentido da administração da justiça. Porque é uma pura fantasia pensar-se que os juízes e as autoridades judiciárias não são pressionáveis por um ambiente, não são sensíveis a um ambiente e não são determinados por aquilo que acontece na comunidade. Ora, colocar-se a questão nestes termos, em termos públicos, vai determinar necessariamente, ou pelo menos com enorme probabilidade, o curso dos acontecimentos a partir daqui. Ricardo Costa, partilhas destas críticas? Eu gostava de dizer o seguinte. Primeiro ponto, para que não haja sobre essa matéria nenhuma dúvida nem confusões dos telespectadores. Eu tenho a mais completa antipatia política pelo engenheiro Sócrates. Independentemente das minhas convicções políticas, eu tenho a mais completa antipatia política pelo engenheiro Sócrates e pela sua prática governativa. Ponto. Segundo ponto. Não há nenhuma crítica nem à SIC, nem à CNTV. O problema não é esse. Mas pode haver. O problema nem pode haver. O problema não, pode haver. Pode. O que eu disse poderia haver, mas não é o caso. Mas não é o caso. Fizeram... Ricardo, não é o caso. Têm uma informação, fazem o seu trabalho. A questão não é essa. Nem vale a pena darmos a volta por esse lado. A questão é que a acusação sentiu necessidade de fazer um enquadramento cénico-mediático da detenção. E para isso dá a informação a 2 estações de televisão para, nessa noite e no dia seguinte, poder fazer essa encenação mediática. Não conheço de lado nenhum o Sr. Dr. Manuel Paulos, mas a questão é rigorosamente a mesma. E eu lembro o seguinte. Em 1975, eu fui advogado do Dr. José Manuel Espírito Santo na sequência das detenções de 15 de março. Foi presente ao juiz de instrução nas 48 horas que era o prazo ao templo. Pois, meus queridos amigos, a inquirição do Dr. José Manuel Espírito Santo e dos irmãos terminou às 4 menos 10 da manhã e às 4 e um quarto da manhã foram proferidas as medidas de coação. É assim que se procede relativamente à urgência de definição da situação das pessoas. Ora, o que nós temos aqui é uma coisa diversa. Há, por hipótese, a imprescindibilidade processual, por razões de natureza processual que já são conhecidas do engenheiro Sócrates, necessariamente, para que ele tivesse sido detido e para que tivessem sido feitas determinadas diligências. O mínimo que se exige à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público é que preste esclarecimentos públicos sobre isto. Primeiro ponto. Segundo ponto, está noticiado nenhum desmentido que os indícios existentes quanto ao Dr. Manuel Paulos são 2 garrafas de vinho e uma escuta telefónica sobre a agilização de vistos. Não me passa pela cabeça que, neste momento, depois de ter sido ouvido e aplicadas as medidas de coação, o Dr. Manuel Paulos não conheça todos os indícios que há contra ele, porque é a obrigação dos juízes de instrução comunicar. Porque é que não se comunica publicamente que não é assim? E se apenas existe isso, não é razão para nós estarmos todos profundamente intranquilos circunstâncias em que se detém, sobre o tempo que demora a esclarecer e a ouvir quem é detido e sobre as medidas de coação que são aplicadas? É que há uma disposição expressa no Código de Processo Penal em que, em casos como este, e em que relativamente a estes factos já não há nenhuma necessidade de proteção do segredo de justiça para se prestar esclarecimentos públicos. Nós não somos meros receptores, meros destinatários passivos da estratégia do Ministério Público, da Polícia Judiciária, de tutti quanti. Nós somos cidadãos que temos direito a saber o que se passa na nossa comunidade e quando está em causa a inculpação de pessoas e, porventura, com razões profundamente fundadas, sermos esclarecidos sobre os procedimentos que estão em curso. Não estamos esclarecidos relativamente ao Dr. Manuel Paulos, não estamos esclarecidos relativamente ao engenheiro Sócrates e isso, numa sociedade democrática, com uma administração da justiça transparente e cautelosa, é profundamente inquietante. Subscrevo sem nenhuma hesitação a observação do Pedro Adão e Silva e a citação preventiva de perigos existentes de que possa estar a haver. Eu não gosto da expressão porque me parece que ela é da retórica e muito menos da realidade, uma república dos juízes ou coisa que o valha. Não. O que há é, efetivamente, uma entrada em algum pânico do sistema de administração judiciária em face da convicção existente na comunidade de que há uma impunidade generalizada de quem é poder
E em face disso, começar a haver um conjunto de reações, seja por parte do Ministério Público, seja por parte das polícias, seja por parte dos juízes, no sentido de darem, e eu não vou ter receio de usar a expressão, uma resposta cobarde a esse medo. Ora, a administração da justiça não se dá com resposta desse tipo. Dá-se com enorme transparência, com enorme serenidade, com enorme firmeza, com enorme severidade, se for necessário, mas não é, desculpem a expressão, como este tipo de palhaçadas. Com isto não se prestigia a administração da justiça, de todo em todo. Já vamos continuar.